Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Olá, devotos e devotas do Pai Eterno! Que bênção é começar a semana fazendo essa experiência de fé com você e sua família. O programa está só começando e hoje vamos falar sobre Semana Santa, sobre a diferença entre padre diocesano e religioso. Teremos também, essa semana, uma série de reportagens falando sobre a contribuição dos poloneses na fabricação dos sinos do novo santuário. Seja muito bem-vindo, o programa é para você. A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela tem início no Domingo de Ramos e você que participou da missa de Ramos ontem pôde relembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas nós vamos saber mais detalhes na reportagem agora. Semana Santa, momento de relembrar a passagem de Jesus na Terra, seus sofrimentos e lições, e refletir sobre nossos atos. Ao meu lado, Padre Braulio. Bom dia, Padre. Bom dia, Daiane. Bom dia a você que nos acompanha. Padre, para começar, o que é a Semana Santa e o que torna essa semana diferente das outras épocas do ano? Bem, na verdade, desde que Deus pisou este mundo, Ele santificou todas as coisas por meio do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas especialmente na Semana Santa, nós vivemos o núcleo central da nossa fé, que é a grande expressão da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta realidade de fé, que é celebrada nos sacramentos e que é celebrada também na vida pessoal de cada um, ganha grande elevo porque é o núcleo da nossa fé. É a grande novidade que faz o cristianismo ter aquilo que é específico da nossa religião e que anunciou ao mundo a salvação. Padre, o que cada dia dessa semana representa? Bem, é muito importante considerar, por exemplo, o Domingo de Ramos, que é o primeiro dia da Semana Santa, no qual Nosso Senhor triunfa em Jerusalém como um rei aclamado pelo povo, naquela expectativa de um novo Messias. Depois a segunda, a terça-feira e a quarta-feira santa significam aqueles momentos em que Nosso Senhor viveu em Jerusalém, ali nas imediações, dentro da cidade. E aí adentramos na quinta-feira santa, que tem o grande significado da instituição do sacerdócio dentro da última ceia, com a celebração também do lava-pés. A partir da quinta-feira santa, a igreja vive algo muito mais solene, muito mais revestido de uma sacralidade. Inclusive nós chamamos de o sagrado tríduo pascal, né? Tríduo quer dizer 3 dias, e depois da quinta-feira, a sexta-feira santa significa toda aquela experiência de agonia, de prisão, de violência que Nosso Senhor sofreu até chegar à sua morte, a morte na cruz. O sábado santo, né, a tarde da sexta-feira, todo dia do sábado santo, nos lembra aquele período que Nosso Senhor ficou no sepulcro. E aquela vigília que nós celebramos do sábado para o domingo é toda a transformação que Deus, o Divino Pai Eterno, realizou para tirar o seu Filho da morte. Por isso, ressuscitado, no 8º dia, depois da Semana Santa, né, que, claro, são 7 dias da semana, mas naquele 8º dia, o domingo de Páscoa, nós celebramos esta grande ressurreição, o grande milagre que o Divino Pai Eterno fez, tirando o seu Filho da indigência da morte. Padre, por que é importante que nós, cristãos, participemos de todas as celebrações? Então, é muito importante porque, ainda nesse contexto de entender esse grande amor de Jesus por nós podemos dar a nossa resposta. Por que Cristo quis morrer dessa forma? Por que Cristo quis padecer esse sofrimento? Para que nós pudéssemos, ao ver o seu amor infinito, pudéssemos também amá-lo de volta.
Ele quis nos convencer. Então, quando a gente vem a uma celebração, Daiane, é justamente para renovar isso que não é tão óbvio na nossa realidade humana, muitas vezes decaída, muitas vezes pecadora. Então, nós participamos da instrução que os sacerdotes oferecem pela homilia, pelo sermão, os exercícios de piedade, para nos fazer mais sensíveis a esse grande amor. Então, participar da celebração é justamente renovar toda essa obra de salvação que Deus realizou na nossa vida. Padre, pode deixar sua mensagem então e muito obrigada pela entrevista. Então, olha, eu que agradeço, sempre estou à disposição e quero pedir que você hoje, que nos escuta nesse momento, saiba o quanto é importante viver a conversão para se chegar ao céu. Todo esse trabalho que é feito de uma forma pedagógica e muito sábia pela igreja, usando símbolos, usando sensações, pelo aguçamento dos sentidos, a música católica, a pregação, o cheiro do incenso, a cor dos paramentos e das flores, tudo isso deve mostrar para você o quanto Deus ama você e o quanto Ele deseja que você receba a sua graça. Mas a graça de Deus, a graça do Divino Pai Eterno, não pode coabitar onde existe o pecado. É preciso romper com qualquer pecado, principalmente observando os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da Santa Igreja. E eu desejo uma feliz Páscoa desde já para você e uma boa Semana Santa. É isso aí, viver com reflexão e sabedoria. Até mais. Que esta semana seja de santificação para todos nós. Continuamos aqui no programa o nosso bate-papo abençoado, agora falando sobre a diferença entre padre religioso e diocesano. Você sabe qual é? Se ainda não, vai aprender com a gente agora. Pregar a palavra, celebrar os sacramentos da igreja e servir ao povo de Deus. Essas são as principais funções de um sacerdote, mas cada um possui uma vocação. Alguns se consagram diocesanos, outros religiosos. O primeiro está a serviço da diocese, como explica Padre Domingos. O padre diocesano, ele tem uma função importante na igreja. Ele está a serviço da diocese, trabalhando basicamente nas paróquias. Embora ele tenha outras funções, né? Mas o seu trabalho, a sua missão principal é servir a paróquia, né? No atendimento ao povo de Deus que tanto necessita. Então ele tem uma função necessária, né? Ele está subordinado ao bispo, né? Por isso que nós dissemos, né? Ele pertence à diocese. Embora os padres religiosos pertençam também ao clero da diocese, eles se diferem dos diocesanos quando se trata da área de atuação, pois fazem parte de alguma congregação e possuem carismas e espiritualidades conforme o fundador. Os missionários redentoristas, por exemplo, vivem de acordo com os princípios de Santo Afonso Maria de Ligório. Pregam as missões populares para as comunidades mais pobres e abandonadas. O padre religioso, ele segue o carisma próprio da sua missão, né? Por exemplo, o redentorista, ele, né, é chamado a atuar em lugares mais abandonados, nas missões populares, né? Tem o padre, né, os padres que atuam em hospitais, né? Tem os padres que atuam na educação, né? Então tem diversos setores onde o religioso atua. Ambos são importantes para a igreja e não há diferença no que se refere à questão sacerdotal, mas sim quanto à origem do sacerdócio. O padre diocesano reside na paróquia em que trabalha ou em algum lugar determinado pelo bispo. Ele pode, inclusive, morar sozinho. Já o religioso deve seguir uma vida comum e fraterna com outros membros da congregação, seja em mosteiro, convento ou paróquia. Ter um espírito de oração bastante forte, alimentar-se da palavra de Deus e uma disponibilidade, uma generosidade para servir o povo, para acolher, para incentivar e para motivar o povo de Deus a buscar o caminho de Deus nessa vida até chegar à plenitude na eternidade. Tanto o padre diocesano quanto o religioso possuem uma função importante: servir o povo de Deus em sua bondade e misericórdia. Por isso, devem estar atentos à forma que vivem. Lembra
que no início do programa eu falei da série de reportagens que vamos ter essa semana sobre a visita dos poloneses à Trindade? Vamos contar tudo para você agora nessa reportagem especial. Foram várias as reuniões dos profissionais de Trindade com os poloneses que fazem parte da equipe responsável pela fabricação dos 73 sinos da nova Casa do Pai Eterno, que está sendo construída na capital da fé de Goiás. O foco dessa vez foi o detalhamento da estrutura que será montada para abrigar os sinos, com destaque para o principal deles, o Vox Patris, que pesa 55 toneladas. O principal motivo da visita dos poloneses aqui na obra era para termos uma atualização do processo de fabricação dos sinos, que nós também temos que dar essa entrada para a construção da obra, mas principalmente o planejamento dos projetos. Os projetos de estrutura e arquitetura, eles terão de ser adaptados em função do processo de montagem dos sinos. Na torre, que nós temos a Torre do Campanário com 100 metros de altura. Então, o processo de montagem desses 73 sinos na torre, ele envolve algumas adaptações na estrutura e na arquitetura. Os poloneses demonstraram muito empenho para atender à grande expectativa pela fabricação dos sinos e estão satisfeitos com o que já foi feito até agora, principalmente porque a fase mais trabalhosa e que provocou maior preocupação já passou. O ponto de maior preocupação foi de fato fazer a fundição do Vox Patris, um sino enorme. Antes era um sino muito grande que precisava ser verificado os moldes e hoje são pequenos milímetros que estão sendo discutidos com a equipe de construção da Basílica. Então essas verificações que estão sendo feitas hoje são para ter total clareza para evoluir com a montagem. O programa de hoje fica por aqui, mas nosso encontro já está marcado para amanhã. É sempre uma bênção ter sua companhia. Grande abraço e até mais! Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar e ajudar na construção da nova casa do Pai.